o Livro dos Médiuns, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Das Manifestações Espíritas, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. E aí nós temos o seguinte tema: Vestuário dos Espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, ação magnética curadora. É importante que nós espíritas estejamos sempre abertos para duas situações. Uma para a crítica e outra que a gente entenda que nós temos que estudar o Livro dos Médiuns. Portanto, a gente foi dando mais ênfase aos estudos sobre o Livro dos Médiuns para que a gente conseguisse postar o Livro dos Médiuns primeiro, antes do que os outros. No blog que a gente criou com os respectivos nomes dos livros, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns e o Evangelho, a gente postando, a gente foi vendo que a busca pelo Evangelho é maior. Ele tem bem mais acesso, tem bem mais a média público-dia. Se a gente pegar o total de visitas pelo número de dias que ele está postado, o número de busca pelo Livro dos Médiuns, do Livro dos Evangelho, é maior. Porque o Evangelho, muitas pessoas têm a curiosidade de ver, para comparar. O Livro dos Espíritos depois vem em segundo lugar, com bastante acesso, e oscila bastante, mas um bom número de acesso. E depois o Livro dos Médiuns, com menos acesso. Hoje a média mensal está mais ou menos igual. No início, disparadamente, o Evangelho era mais procurado. E isso é importante a gente entender, que a gente tem que se evangelizar, mas nós temos que nos instruir. Quando a gente pega o Livro dos Médiuns para ler, muitos fatos ali não acontecem mais hoje. Mas foram importantes para que o Espiritismo se sedimentasse, se codificasse, se construísse. Portanto, respeitemos a opinião de todas as pessoas, mas é importante estudar o Livro dos Médiuns. É importante ler o Livro dos Médiuns. Portanto, a gente deixa o texto aqui para você ler, para você saber onde eu estou lendo. Pega o seu livro aí, abra seu livro, que é importante ter o papel. Algumas pessoas gostam de ter o PDF no computador, os jovens de hoje então, que já são bem midiáticos, mas estudem o Livro dos Médiuns, entenda esse fenômeno. Porque muitas das vezes, quando a gente abre mão de estudar o Livro dos Médiuns, é a hora que alguns amigos do passado que não concordam com a nossa mudança de postura, nossa mudança de ponto de vista, eles se aproveitam para tentar nos desviar. Então, nesse momento, a gente faz essa reflexão. Aqui vai abordar alguns assuntos bastante estranhos, bastante diferentes, mas nós temos que termos disposição, coragem para fazermos as mudanças necessárias e abrirmos a nossa mente para entendermos o que é necessário, aprendermos para estarmos sempre nos melhorando, nos aperfeiçoando, porque urge a nossa necessidade de nos evangelizar, urge a nossa necessidade de nos aperfeiçoar. Então, dentro do nosso calendário de estudo, a gente grava, atualmente a gente está tendo um calendário de estudo mais distribuído, e a gente vai gravando, cada dia da semana a gente grava sobre um determinado assunto, para que cheguemos ao final com bastante coisa já gravada, que o Evangelho e o Livro dos Médiuns cheguem mais juntos até o final. É importante colocarmos o sentimento de amor pela doutrina. É importante colocarmos o sentimento de respeito uns pelos outros, pelos nossos colegas, para podermos crescer, nos sustentar. E muitos de nós, às vezes, ficamos meio perdidos diante de tantos questionamentos, tanta pressão, às vezes, de colegas, até mesmo do mundo espiritual. Trabalhem pela caridade, façam o bem, busquem fazer o melhor, e o melhor irá sempre nos acompanhar, irá sempre estar ao nosso lado, ao nosso redor. Que as luzes divinas possam te abençoar, possam iluminar seu entendimento, para que nós possamos, então, estarmos sempre trabalhando em busca de um aperfeiçoamento íntimo de todos nós. Temos dito
No item 126 do Laboratório do Mundo Invisível, temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnica, envoltos em largos panos ou mesmo com trajes que usavam na vida. O envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos espíritos. Mas onde irão eles buscar o vestuário semelhante em todo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os contemplavam? E fora de qualquer dúvida, que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temos-los ainda sob as vistas. E agora? São detalhes simples, porque as pessoas, muitas das vezes, quem não é espírita, e às vezes nós vemos determinadas culturas que não têm noção de que é um espírito. Eles falam assim, o espírito da Copa do Mundo, o espírito do Natal, mas espírito, uma entidade com a forma humana, muitas culturas não têm essa percepção. Então nós temos que procurar sempre estarmos abertos ao entendimento e às reflexões, e por isso nós temos que estudar. Quando você está aberto ao entendimento, você faz reflexões. Quando você faz reflexões, você estuda, você procura aprender. Isso é importante para nós. Então, como que os espíritos estão sempre de roupa? Como que eles usam essa roupa? Como que eles moldam essa roupa? Então, a gente já viu um espírito que ele anda de uma jovem, ela está sempre com um vestido branco com flores rosa e amarelo. E uma outra, ela está sempre com a roupa, simplesmente uma roupa branca simples. Um outro com esses trajes assim, aparentemente um pano e um traje enrolado ao estilo oriental. E outro com suas roupas normais da última existência dele, porque inclusive ele exerce a função no mundo espiritual, tal qual da última profissão. Então isso é importante que a gente entenda e respeite. Por quê? Por que os espíritos se vestem desta ou daquela forma? De acordo com a função que ele vai exercer. Então nós vamos ter cuidado com isso, para não sairmos atirando pedra quando a pessoa fala, eu vi um espírito dessa forma X, da forma Y. Então nós temos que prestar atenção nisso. De onde, então, provém os que usam no outro mundo? Os que usam de onde, então, provém os de que usam no outro mundo? Esta questão deu sempre muito o que pensar. Para muitas pessoas, porém, era simples motivo de curiosidade. Então, alguns refletiam a respeito da situação e outros simplesmente tinham curiosidade de saber. A ocorrência, todavia, confirmava uma questão de princípio de grande importância, porquanto a solução se fez entrever numa lei geral, que também encontra aplicação no nosso mundo corpóreo. E as pessoas, a partir do momento que começaram a questionar, o Kardec então deu um valor importante a isso ali. Nós temos que achar a resposta. Então vamos continuar nosso estudo. Múltiplos fatos vieram a complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-la. Então as pessoas estavam tentando explicar como que se dava a existência dessas roupas no mundo espiritual, e se tinha roupa no mundo espiritual, por que ela estava lá, como ela estava lá, onde ela foi feita. Existe uma fábrica de roupa no mundo espiritual? Hoje, para quem já leu Nosso Lar, fica fácil, lá tem fábrica de tudo. Mas na época do Kardec não existia Nosso Lar. Ele tinha que criar todas as bases, então ele teve que fazer uma série de pesquisas. Até certo ponto, poder-se-ia compreender a existência do traje, por ser possível considerá-lo como de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. Então, aí algumas pessoas achavam que a roupa fazia parte do próprio espírito. Então, continuemos. O mesmo, porém, não se dá com os objetos acessórios, qual, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora doente, de quem falamos no número 116. Então, se a roupa faz parte do espírito, tudo bem, mas uma caixa de rapé não faz. E aí, de onde que veio a situação, de por que ela apareceu ali, de que forma a pessoa fabricou aquela caixa de rapé? Notemos, a este propósito, que ali não se tratava de um morto, mas de um vivo, e que tal senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé, semelhante em tudo a da
aparição. E aí já vem a questionamento. Se o senhor usava uma caixa de rapé e foi em desdobramento até a casa da senhora, e ela viu a caixa de rapé, depois ele vem pessoalmente e traz a caixa de rapé, como que ele moldou, como que ele plasmou essa caixa de rapé para ele transportá-la no mundo espiritual? Vamos continuar o nosso estudo. Onde encontrara seu espírito, a que tinha consigo, quando sentado junto ao leito da doente. Poderíamos citar grande número de casos em que espíritos, de mortos ou de vivos, apareceram com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas e livros. Então, quando alguém chega e fala assim, eu estou vendo um espírito, ele corre atrás de mim com a faca. Tudo bem que é sintoma de quina, que quina é um remédio homeopático, mas é possível, está ali. O espírito pode chegar portando uma arma para correr atrás da pessoa, ou para ameaçar a pessoa? Pode. Corre porque a pessoa sai correndo, fica com medo, né? Mas ele vai chegar ameaçando. Está carregando livro, cachimbo. Tudo aquilo ali é possível que o espírito se porte aquilo lá. Mas como? Por quê? De que forma? Para quê? Onde ele tirou isso? Qual o objetivo dele estar com esses objetos na mão? É isso que que o Kardec pretende demonstrar neste capítulo. Veio-nos então uma ideia, a de que, possivelmente, aos corpos inertes da Terra correspondem outros análogos, porém etéreos, no mundo invisível, de que a matéria condensada, que forma os objetos, pode ter uma parte quintessenciada, que nos escapa os sentidos. Começa a fazer sentido, mas talvez não seja a resposta ainda completa. Vamos ver no decorrer do estudo. Se tudo que tem aqui, essa caneta de passar slide, se eu tenho ela aqui no mundo físico, eu posso chegar no mundo espiritual e também ter uma canetinha de passar slide, usar um passador de slide, usar a tecnologia dos slides que a gente está usando aqui. Pois é, então, é possível? É possível. Mas vamos continuar o estudo, aqui já está ficando bem tranquilo, porque ele fala da matéria quintessenciada. Portanto, é possível que exista essa matéria quintessenciada. Já tem um livro que chama Matéria Psi. Eu não me lembro o autor, já li há bastante tempo, mas é bem coerente com aquilo que eu acredito. Não era destituída de verossimilhança essa teoria, mas se mostrava impotente para explicar todos os fatos. Um ar, sobretudo, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. Então a teoria que o Kardec está mostrando ali foi muito bem estruturada, muito bem montada, mas ainda não explicava todas as possibilidades. Olha que o Kardec era muito minucioso, ele sempre ia buscar respostas em todos os aspectos, em todos os pontos, até ele encontrar a resposta que realmente convencesse e que tivesse lógica, embora uma lógica transcendente. Até então, não se trata senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece qual sombra. Bom, então ele disse o seguinte, que o espírito pode fazer com que ele se materialize diante de uma pessoa, ele apareça para ela tão real como possível, mas também ele pode sumir no estalar de dedos ou no piscar de olhos. É possível? Então vamos continuar. Se o espírito pode fazer essa materialização de aparecer e desaparecer, ele está trazendo outras conjecturas. Já é um fenômeno muito extraordinário, porém, o que ainda mais é produzir-se matéria sólida, persistente, conforme eu provo numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, de que falaremos minuciosamente em capítulo especial. Bom, então agora ele está mostrando para a gente que existem outros fatores que trazem determinados fatos que nos levam então a repensar sobre os fenômenos espíritas, sobre aqueles fenômenos que podem ocorrer, que ocorrem, e de que forma eles ocorrem e como eles ocorrem. Todos nós precisamos estar sempre atentos a isso. Como esses fatos ocorrem, de que forma eles ocorrem,
para que nós possamos trabalhar, em especial, por realizar um melhor entendimento das coisas espirituais. Trabalhar intimamente, procurar estudar, procurar entender cada fato, sem melindres e sem procurar explicações antes do que ler lá. Porque você viu que ele trouxe uma explicação que poderia ser muito boa, mas ele foi mostrando pra gente que estava sempre faltando um pedacinho para explicar melhor aquele fenômeno. Todavia, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto de que agora tratamos, constituindo uma de suas mais positivas aplicações, antecipar-nos-emos, colocando antes do lugar em que, pela ordem, deveria ser explanado. Aí ele queria estudar isso depois, mas devido a uma série de fatores, ele trouxe para antecipou o estudo dele. Vamos continuar na próxima etapa, no próximo slide.